Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nosso Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Pai que está sempre atento à nossa vida, ao nosso agir, Pai que perdoa sempre, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, e a nossa gratidão também. E pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encha de um espírito perseverante, Pai, nas coisas boas e no estudo da Tua Palavra. Fica conosco, Pai, e com as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Estamos no reinado de Roboão. Roboão. Os nomes são parecidos, são às vezes repetidos, mas a gente vai guardando aí. Roboão, filho de Salomão. Então, ele fica só com as duas tribos, porque ele não aceitou o conselho dos anciãos. E ele teve, com Maalate, teve 3 filhos. Depois ele teve mais mulher, com Maaca, ele teve 4 filhos. Depois mais 18 mulheres e 60 concubinas. Então, o primeiro filho, o primogênito, era Abias. Ele pôs como chefe, como príncipe, porque ele queria que ele fosse rei. Ele era o primogênito. Para os outros filhos, ele agiu prudentemente. Ele distribuiu terras, distribuiu cidades fortificadas, víveres em abundância e mulheres, para que eles não viessem requerer também o trono. Aí, o rei do Egito, Sisaque, ele veio invadir Judá. E Esdras escreve, porque eles transgrediram. Então, quando eles transgrediam, Deus tirava a proteção. O Sisaque, rei do Egito, veio com um grande exército. Veio com cavaleiros etíopes, com líbios, tomou as cidades fortificadas, veio a Jerusalém. E Semaías, o profeta, falou para Roboão, por que está acontecendo isso? Porque vocês, Deus está mandando dizer, vocês me deixaram e eu deixarei vocês também. Mas Roboão e o povo se humilhou. E Deus disse, não os destruirei. Deus ouviu a oração. Mas ele falou, mas vocês vão pagar. Porque vocês vão continuar sendo servos de Sisaque. E vocês vão ver a diferença que existe entre servir a Deus e servir os reinos da terra. Sisaque entrou em Jerusalém, levou os tesouros, os escudos de ouro do templo e da casa do rei. Roboão então fez escudos de bronze. Quando ele vinha ao palácio, os guardas pegavam os escudos. Quando ele saía, eles guardavam os escudos. E Deus deixou a ira. Deus perdoou, porque havia coisas boas em Judá também. Então Roboão se fortaleceu. Ele tinha 41 anos quando começou a governar, e agora está governando sobre 17 anos em Jerusalém. Só que ele fez o que era mal. Ele não buscou o Senhor. E os atos de Roboão estão nos livros de história de Semaías, de Ido e nos registros das genealogias. Houve guerra com Jeroboão todos os seus dias e foi sepultado na cidade de Davi. Ficou no lugar de Roboão Abias, o filho que ele queria que fosse rei, filho de Roboão. No 18º ano de Jeroboão em Israel, estava então agora Abias em Jerusalém. Abias reinou só 3 anos. Também teve guerra contra Jeroboão. E Jeroboão, um exército grande, poderoso, e Abias, um exército fraco e pequeno. Então, Abias falou para Israel que Deus deu a soberania dele para Davi e os filhos dele. E que eles estavam lá porque Jeroboão se rebelou
E o Roboão não se era jovem, não pôde resistir. Então, e o que vocês fizeram? Está falando para Israel. Vocês lançaram fora os sacerdotes e instituíram os sacerdotes de outros deuses. Nós, de Judá, nunca deixamos nosso Deus. Os nossos sacerdotes são os filhos de Arão ainda. Continuamos com os ritos e sacrifícios ensinados por Moisés. E Deus está conosco. Jeroboão ordenou a emboscada, não ouviu o discurso, não se convenceu. Judá viu o perigo. E o que Judá fez? O que o povo de Deus aprendeu sempre. Clamou ao Senhor. E Deus feriu Jeroboão e todo Israel. E humilhados, eles foram embora. Abias tomou cidades e Jeroboão não restaurou mais o seu poder. O Senhor o feriu e ele morreu. E Abias se fortaleceu. Abias teve 14 mulheres, 22 filhos e 16 filhas. E os atos dele estão no profeta Ido. São literatura que foram perdidas, por enquanto não foram achadas ainda. E agora então, Abias, o filho dele, vai no trono, Asa, e a terra de Judá goza paz por 10 anos. Ele fez o que era bom e reto perante o Senhor. Aboliu o culto idólatras das cidades e ordenou a Judá a volta a Deus, aos mandamentos. Edificou cidades fortificadas, muros, torres, portas com ferrolhos, e houve muita prosperidade. Também um grande exército e bem equipado. E ele vence Zerá o etíope, que tinha um grande exército e muitos carros. Asa clamou ao Senhor e o Senhor feriu os etíopes. Eles fugiram. Asa feriu cidades, tendas de gado e grande despojo. Reformas religiosas de Asa. Vamos lembrar que ele andou nos caminhos retos do Senhor, né? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias e então eles começaram a buscar a Deus, que Azarias, o profeta, se vocês buscarem a Deus, ele se oferecerá, ele se deixará achar. Então, Israel que esteve longe de Deus, sem sacerdote, sem lei, sem paz e muitas perturbações. Asa, ouvindo isso, cobrou ânimo, lançou fora as abominações que havia em Judá e Benjamim, em Efraim também, em Manassés e Simeão, que muitos das tribos de Israel desertaram para Judá, porque ali havia o culto ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão e de Isaque. Então, eles também faziam parte agora do reino de Asa. No 15º ano, eles renovaram a aliança com Deus, sacrificaram e todos fizeram juramento e celebraram essa aliança, essa volta a Deus. E Asa depôs a mãe dele. A mãe dele tinha feito uma imagem de Azerá, que era um deus lá dos pagãos. Ele destruiu aquela imagem e também tirou a mãe dele do cargo de rainha mãe. Mas como eu já falei outro dia, que havia uma dificuldade, porque alguns altos que havia onde eles sacrificavam, os pagãos sacrificavam e os de Israel aprenderam, e esses altos nunca conseguiram ser extinguidos de 100%. Então, ali no tempo de Asa, ainda ficaram alguns altos. E até o 35º ano dele, não houve guerra. Aí, parece que é difícil ir até o fim, né? Que Asa, então, ele faz uma aliança com o rei da Síria, Baasa, agora rei de Israel, lá do trono do Reino do Norte, subiu contra Judá e edificou Ramá. Ele queria cercar Asa para que ninguém chegasse lá em Jerusalém, para que fosse difícil, para que não houvesse mais deserção. Asa mandou os tesouros
do templo da casa real para Hadad, que era o rei da Síria, e fez aliança com esse rei. Mandou os utensílios, mandou as coisas preciosas do templo dele e do reino, mas não adiantou nada, não adiantou nada. O Haddad não ajudou o Asa, mas o Asa foi repreendido. Anani, o profeta, Deus mandou ele falar para Asa: por que você não confiou em Deus? Foi confiar no rei da Síria. Asa ficou muito bravo com o profeta, prendeu o profeta e começou a oprimir alguns do povo. E no 39º ano do seu reinado, ele adquiriu uma enfermidade grave nos pés. Recorreu aos médicos e não ao Senhor. Novamente, ele faz uma coisa que Deus se desagrada. E no 41º ano do seu reinado, ele morreu. A sepultura dele, na cidade de Davi, que ele fez, a sepultura, puseram perfumes, especiarias e grande queima no túmulo dele. Aí, depois de Asa, então, nós temos o reinado de Josafá. Ele se fortificou contra Israel, tropas na cidade de Judá, mais nas de Efraim também, que foram conquistadas por Asa. Josafá andou nos caminhos de Davi, seu pai, e o Senhor foi com ele. Judá lhe deu presentes, ele teve riqueza e glória. Enviou seus príncipes e levitas para ensinarem em todo o território o livro da lei. Os reinos da terra, então, se encheram de terror, mandaram presentes e tributos para Josafá. Os filisteus, os arábios. Josafá se engrandeceu, edificou fortalezas, cidades, armazéns. E também um exército, gente de guerra, homens valentes. Mas ele faz uma aliança com Acabe. Josafá faz aliança com Acabe. O Acabe, aquele rei de Israel que nós vimos no tempo do profeta Elias, Acabe faz um convite para Josafá para irem à peleja contra Ramate-Gileade. E Josafá aceita o convite, seremos como vocês, seremos como seu povo. Mas Josafá fala, tem um profeta para falar para nós o que Deus pensa. O Acabe traz 400 profetas dos deuses que a Jezabel adorava, né? Então, 400 profetas, e eles profetizam, dizem para Acabe, que eles podiam ir à peleja, que Gileade, Ramate-Gileade seria entregue nas mãos deles. Mas Josafá fala assim, mas não tem nenhum profeta do Senhor aqui? Ele diz, tem um profeta chamado Micaías, mas ele só fala mal para mim. Mas eles chamam Micaías, e Micaías profetiza. Eu vi Israel disperso, sem pastor. Aí o Acabe, está vendo? Eu falei para você que ele ia falar isso, mas vamos à guerra. Os dois estavam lá, Acabe falou para Josafá, você vai com sua roupa e eu vou disfarçado. Mas o rei, lá de Ramate-Gileade, ele falou assim, a nossa guerra é contra o rei de Israel. Vocês façam tudo para alcançá-lo. Quando os soldados do outro exército viram o Josafá e foram em cima dele, ele gritou e Deus mostrou para os soldados que aquele não era o rei que ele estava procurando. Então, um homem, sem saber, atirou uma flecha e atirou ao acaso e feriu Acabe. E Acabe morreu ao pôr do sol. Quando Josafá volta para sua casa, ele é repreendido pelo profeta Jeú. Jeú disse, você não deveria ajudar o perverso, nem ajudar, nem amar aquele que aborrece o Senhor, seu Deus. A ira do Senhor caiu sobre você. Mas como tem coisas boas na sua vida, porque você tirou os
os ídolos e buscou de coração a Deus, então Deus vai perdoar isto aí. Aí Josafá estabeleceu juízes, fez o povo retornar a Deus. E falou para os juízes que eles deviam agir com justiça, imparciais e sem aceitar suborno. E os levitas e sacerdotes para julgarem e decidirem sentenças contestadas. E falou assim: vocês sejam fortes e o Senhor será com vocês. E então vem a vitória de Josafá sobre Amon e Moabe e os do Monte Seir, que são os herdeiros de Edom. Eu muitas vezes estudei esse capítulo e muitas vezes falei sobre ele usando a letra P. Então, perigo. Eram 3 reis vindo contra Josafá. Josafá fica com medo. Prece, do versículo 6 a 12. Josafá faz uma oração maravilhosa. A gente precisa ler essa oração e aprender com ele a oração que ele faz. Ele fala do Deus Criador, do Deus que os libertou, e ele pede a Deus, fala: olha, vem uma grande multidão e nós não temos força e não sabemos o que fazer. E Deus faz uma promessa: eu vou lutar por vocês. E eles se prostram e adoram a Deus. O Josafá que fala: vamos crer nos profetas, né? Que os profetas falaram: Deus vai lutar por nós. Então, em vez de colocar guardas na frente da procissão, Deus falou assim: vocês vão ver o livramento. Então, eles se reúnem e vão para o lugar que Deus mandou. Mas na frente vão os cantores. E quando eles começam a cantar, Deus vai fazer a punição lá nos inimigos. Eles se matam, os 3 entram em guerra entre eles mesmos e morrem todos os inimigos, aquele exército que vinha para invadir o Josafá. Eles vão lá, tem muito despojo, muita coisa rica. 3 dias eles recolhem o despojo, é a posse, e eles gozam de paz muitos anos. Josafá tinha 35 anos, reinou 25 anos. Andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou, fez o que era reto, e foi sepultado na cidade de Davi. Então vamos caminhando com os reis: Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Vamos continuar e percebendo que lição que Deus quer dar para nós em todas as coisas que estão acontecendo. Que Deus nos abençoe.